vez, nessa casa que nos acolhe com tanto carinho. Espero que todos possam se sentir da mesma forma, os frequentadores sempre, os novos frequentadores, quem está vindo hoje pela primeira vez. É uma casa muito acolhedora. E hoje a nossa proposta é conversarmos sobre um tema que, para mim, sempre é um alívio considerar a vida dessa forma, né? E o tema que eu coloquei, depois a gente vê o nosso consultor de marketing espiritual, né, que é o José Carlos, se ele aprova, mas vai ser algo do gênero um dia por vez. Isso é um alento muito grande, porque em geral nós todos nos envolvemos com perturbações desnecessárias pelo amanhã. E de onde surgiu a proposta desse tema? Quem nos instruiu sobre isso foi Jesus, quando ele coloca assim: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si. É aquela parte assim belíssima, poética do Evangelho, em que ele fala: olhai as aves dos céus, que não plantam nem ceifam, e Deus lhes dá o de comer. E é sempre marcante essa lição, porque é um exemplo assim, muito objetivo para nós, quando fala olhar as aves dos céus. E Jesus continua: as aves não plantam nem ceifam, Deus lhes dá o de comer. Às vezes, nós queremos nos valer dessa passagem para buscarmos uma justificativa para a nossa indisposição. Que é um termo, um eufemismo, né? Um termo mais discreto do que preguiça, né? Puxa, não, mas está lá no Evangelho, né? Que os pássaros não plantam nem ceifam, e eles encontram a comida deles, então não preciso me preocupar. E olha que Jesus não falou: não cuideis do dia de manhã. Ele falou: não vos inquieteis. Tem uma diferença. E se pensarmos nos pássaros, normalmente, né, eu fui criado na zona rural, normalmente o despertador natural de quem mora no campo são os pássaros, né? São os primeiros a acordar e começam a cantar. E nenhum pássaro, nenhuma ave fica, né, numa hora dessa, de bico aberto para cima, esperando cair a comida na boca. Ou seja, os pássaros, eles vão em busca do seu sustento. Eles acordam cedo. Eles vão atrás do alimento. Eles fazem a parte deles. Mas com aquela confiança de que Deus vai prover, né? E nenhum de nós vai ver, né, no fim da tarde, quando as aves se recolhem nas árvores, nenhum de nós vai ver, né, um canarinho, um pintacilgo, um sabiá, inquieto, né, no galho, com insônia, andando de um lado para outro, assim, no galho que ele tiver, né, pensando: ai, será que a previsão de manhã vai se confirmar? Como é que vai ser a seca desse ano? E esse frio que está vindo, o que será? Não. Quando chega no fim do dia, as aves se recolhem, né, nos seus abrigos e descansam, com a confiança natural de que Deus está provendo. Então, essa proposta, né, de nós aprendermos a confiar no amanhã e cuidarmos do momento presente, é o objetivo da nossa conversa aqui. Os pássaros, os animais, as plantas, por estarem ainda, né, numa fase anterior do processo evolutivo pela qual nós já passamos, eles se encontram inseridos na lei natural do progresso e espontaneamente se ajustam às condições das leis da vida que Deus estabeleceu. Mas nós, né, que estamos um pouco adiante desse processo infinito de evolução, depois de termos conquistado o livre-arbítrio,
a maioria de nós tem enveredado por um mecanismo ilusório, por uma fantasia, que é a partir dessa capacidade que Deus nos outorga, que inclusive o Marcelo Dias comentou ontem no seminário, né? É uma das maiores demonstrações do amor divino, o livre-arbítrio. É algo que nós temos muita dificuldade em aceitar. O que é isso? Ainda que eu não concorde com a sua opção, eu a respeito. Isso é muito difícil entre nós, né? Mas Deus assim age conosco. Nos dá liberdade de ação e respeita inclusive nossas escolhas equivocadas, sabendo que serão úteis no processo evolutivo. Então, quando nós, recebemos essa dádiva do livre-arbítrio e começamos a perceber essa oportunidade maravilhosa de sermos co-criadores da obra divina. Por quê? Quando temos liberdade de ação, logicamente dentro dos limites que Deus estabelece, nós podemos escolher agir de um modo ou de outro, e isso modula o processo divino da criação, dentro do limite de cada um. Mas a maioria de nós enveredou por uma ilusão, que é imaginar que tem um controle maior do que é a sua realidade. E aí advém essa fantasia de nós nos angustiarmos pelo dia de amanhã, com o equívoco de pensarmos que nós vamos fazer a maior parte dos eventos da nossa vida. E não é assim que funciona. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a possibilidade de colaborar com Deus, mas é algo assim muito importante de nós constatarmos que estamos inseridos dentro de uma programação maior e que Deus está gerindo esse processo. Então, essa conquista do livre-arbítrio deve servir para que a gente consiga fazer bom uso das nossas escolhas, mas jamais nos perturbarmos pelo que virá. Temos algumas metáforas para ilustrar o que seria essa maneira nossa de nos angustiarmos pelo dia de amanhã. Uma que é muito didática para mim. Imaginemos um carro assim, muito potente, com a gasolina mais poderosa, de alta octanagem, né? E o carro acelerado, um carro assim com um piloto fantástico, no neutro. Ou, para os da minha geração e anteriores, no antigo ponto morto, né? A gente chamava o neutro de ponto morto. O carro é potente, o tanque está cheio, a gasolina de alta octanagem, tem um excelente piloto ali, e o carro está no neutro. Se consumindo motor, aquecendo o motor e gastando combustível e não sai do lugar. Outro exemplo, da nossa casa, o fogão mais moderno, de 6 bocas, as panelas, essas de vidro refratário, que é comida colorida, uma beleza, os ingredientes ao lado, os mais ricos, das melhores fontes, a melhor cozinheira, a melhor pessoa ali para estabelecer isso, só que os ingredientes fora das panelas, o gás ligado, 6 bocas ligadas. Não vai acontecer nada. Então, quando nós nos angustiamos pelo dia de amanhã, quando nós, por conta do livre-arbítrio, criamos essa fantasia que nós é que temos que resolver tudo, a gente se consome e não acontece nada. É mais útil, pegando o primeiro modelo do carro, é mais útil uma carroça que esteja a passo, com o cavalo a passo, mas que esteja fazendo um movimento ativo, é mais útil do que o carro mais potente que esteja no neutro. E no segundo modelo, trazendo aqui as lembranças vivas da memória,
É melhor o fogão de lenha mais antigo, com uma panela de ferro, fazendo uma singela sopa de feijão, do que a outra situação. O fogão, né, mais moderno, os ingredientes mais preciosos, a pessoa mais habilitada, só que tudo fora da panela. Então nós precisamos, nos dias atuais, buscar um mecanismo de fazer com que a nossa energia, o nosso pensamento, o nosso tempo se ajuste de maneira mais operacional, mais inteligente. E como é que nós vamos conseguir isso? Também está no Evangelho. Não por acaso vamos resgatar o maior mandamento, segundo Jesus. Quando perguntaram para ele, qual é o maior mandamento? Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro aspecto é realmente estabelecermos esta confiança absoluta em Deus. E isso não vai cair do céu. Nenhuma virtude cai do céu. Não seria justo. Toda virtude deve ser aprendida. E nós, eu pelo menos, né, desde a minha juventude, sempre tinha uma certa inveja daquelas pessoas que tinham aquela fé absoluta. O mundo podia estar desabando e a pessoa serena. Como naquela situação que é assim, uma situação proposta, né, como uma parábola que Jesus dizia, mas uma história dos dias atuais. Durante um voo muito turbulento, as pessoas apavoradas, né, daquelas assim que suspendem o serviço de bordo. E o que dá mais medo, né, antes de suspender, ao invés das comissárias servirem, né, elas entregam tudo, né? Pode ficar com um litro inteiro, né, de refrigerante, pode ficar com isso, pode ficar tudo que vocês quiserem, dá mais medo, né? Mas isso não acontece. Mas aquela situação de pânico, todo mundo quieto ali, né, fazendo suas orações, e o menino na primeira fila, né, com aquele crachá com as informações dos documentos ali, que era o menor desacompanhado, e em paz ali, tentando ler um livro, né, conforme a turbulência permitia, a pessoa do lado pergunta assim, acho que você nunca andou de avião, né? Você não tem noção do que está acontecendo. Disse, não, eu ando regularmente. Mas essa turbulência está demais. Essa acho que é mais forte que eu peguei. Mas você está lendo um livro? Estou lendo um livro, vou ter aula amanhã. Mas você não está apavorado? Não. Meu pai é o piloto. Eu confio no meu pai. E isso é, né, uma ilustração prática de confiança, de fé. E é isso que a gente tem que ter. E eu invejava isso, né? Quando eu era mais novo. E ainda hoje, quando eu vejo essas pessoas de fé inabalável, mas aí um dia eu ouvi numa palestra e concordei. É algo a ser conquistado, isso não vai cair de graça. Tudo que é importante na nossa vida tem que ser conquistado, tudo. Isso faz parte do processo evolutivo, né? De nós sermos merecedores dos nossos esforços, para que a gente consiga fazer jus àquela conquista. Então, essa confiança em Deus deve ser uma proposta de todos nós, todos os dias. Lembrarmos, né, que existe uma força criadora, um ser que estabeleceu tudo que existe ao nosso redor, que nós ainda não conseguimos compreender. Um dia, seguramente, né, ao longo dos milênios, teremos uma compreensão melhor da realidade divina. No momento ainda somos muito incipientes, espíritos, os primeiros passos, né, da lucidez espiritual. Então é muito importante nós termos essa confiança na organização geral do universo, que é algo fantástico. Tanto o universo do macrocosmo quanto do microcosmo.
Cada célula do nosso organismo é um universo à parte. Eu sei que nem todos gostam, né, da área biológica, né? Mas quem resgatar conhecimentos básicos, né, do que nós tivemos no ensino fundamental, no ensino médio, ou conforme a graduação de cada um, cada célula é um universo à parte, em perfeita harmonia. E nós temos trilhões de células no nosso organismo. Assim como são infinitos orbes desse universo maravilhoso, tudo dentro de um contexto estabelecido pela ordem divina. Então nós precisamos diariamente investir tempo para estudarmos, compreendermos isso, e quanto mais formos compreendendo, mais convicta é a proposta de que nós estamos inseridos em um sistema organizado. Ah, Marcelo, mas este mundo está cheio de complicações. Sim, está cheio de complicações, porque nós somos ainda espíritos imperfeitos e nós não temos feito tudo o que podíamos, mas se formos analisar, né, ao longo dos séculos, como o Marcelo ontem deu uma história muito boa aqui, né, é evidente que a cada geração damos um passo adiante. É só ter olhos e ver. E depois que nós compreendemos isso que Jesus falou, né, amar a Deus sobre todas as coisas, nós temos que começar a pensar em amarmos a nós mesmos. Jesus falou, né, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E particularmente nessa questão de conseguirmos viver cada dia com paz, sabendo que o amanhã cuidará de si, nós precisamos muito entender isso, que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Por que o próximo é tão importante nesse processo de nós termos serenidade a cada dia? Porque Paulo colocou em uma de suas epístolas: Deus ajuda o homem pelo homem. Ou seja, os recursos que nós precisamos para a nossa vida serão entregues, entre aspas, né, pelas pessoas ao nosso redor. Quem aqui nunca passou pela experiência de estar pleiteando uma oportunidade de emprego e alguém faz um contato, dá um recado, favorece a apresentação, ou estar precisando adquirir um automóvel, conseguir alugar uma casa, ou indicação de um médico, que faz toda a diferença, ou como foi no meu caso, quando cheguei a Londrina, a indicação de uma casa espírita. É uma alegria enorme, estou nessa casa há 23 anos, e me sinto aqui em casa. Foi indicação de um amigo. Então, por isso que é tão importante nós buscarmos, né, nesse amar ao próximo, é importante nós buscarmos um básico de interação social, porque para que o nosso dia de hoje seja um dia feliz, dia de paz, e para que nós tenhamos confiança que o amanhã cuidará de si, nós precisamos ter pessoas de bem, pessoas que a gente gosta, que a gente convive, que nos deem sustentação, porque por meio dessas pessoas a providência divina vai nos auxiliar. E além disso, de buscarmos essa interação sadia com pessoas de bem, tem essa parte, amar o próximo como a si mesmo. Nós temos que aprender a desenvolver esta fé em cada um, né? Em nós, cada pessoa precisa estabelecer uma confiança verdadeira em si mesmo. Isso passa pela autoestima, da pessoa se sentir bem consigo mesma, da pessoa se sentir capaz. E por quê? Porque cada um de nós é uma criação divina.
também é algo a ser conquistado. Tem pessoas que não se valorizam, a pessoa não se sente bem, a pessoa se sente excluída, marginalizada. Mas cada um de nós deve ter a proposta de todos os dias repetir: eu sou filho de Deus, eu sou irmão de Jesus, eu sou um espírito imortal. Essa proposta, conjugada com a confiança em Deus, conjugada com o amor ao próximo, essa tríade, de propostas diárias, vão nos proporcionar a certeza de que, se fizermos o que nos compete hoje, amanhã, naturalmente, as coisas vão se estabelecer. Essa convicção em si próprio é algo fundamental. Quem não acredita em si, não acredita em mais nada. Porque não existe ninguém que vá conhecer melhor a minha individualidade do que eu mesmo. Nem o melhor psicólogo, nem a mãe, a mãe que tudo sabe, a mãe que adivinha. Mas assim, existem valores, percepções, receios, virtudes que são intrínsecas. Agora, se eu não me valorizo, se eu não acredito em mim, quem vai acreditar? Então é um dever nosso, todos os dias, dizermos isso para nós próprios: eu sou filho de Deus, eu fui criado para a luz, eu sou irmão de Jesus. E nesse contexto, também vale muito a pena nós considerarmos o trajeto já percorrido. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem seus desafios, seus dramas. Todos temos. Todos. Os missionários, os mais evoluídos, caso exista alguém aqui, e temos certeza que estão sempre entre nós, os mais evoluídos têm os desafios pelos seus trabalhos a cumprir. Mas nós, ainda no patamar mais atrasado, temos desafios próprios, individuais. Ainda assim, mesmo considerando os nossos desafios, cada um aqui está em um vencedor. Por quê? Nós já vencemos milhares de anos no processo evolutivo. Cada um de nós que está aqui hoje é um projeto numa fase adiantada de estabelecimento. Nós todos já tivemos existências na Terra muito mais difíceis, muito mais desafiadoras, perturbadoras. É só nós analisarmos como era a humanidade há 5, 6 mil anos atrás. Éramos nós que estávamos lá, com armas rudimentares em punho, nos agredindo por nada, sem cultura, sem noção de respeito social. Mas ainda falta muito, com certeza. Mas já temos hoje uma bagagem considerável. Já vencemos muita coisa. Este é o nosso melhor momento. Falo isso com segurança absoluta. Porque o Espírito não retrocede. Ainda quando ele quer, fazendo uso do livre-arbítrio, enveredar pelo mal, ele pode estacionar o seu processo evolutivo. É como alguém que está numa trajetória, num caminho, numa via, e voluntariamente a pessoa sai daquele caminho para o lado. Ele não está mais seguindo o caminho previsto. Ele está ali num atalho. E depois de diversas dificuldades, ainda que leve muito tempo, numa hora, quando houver o despertamento, ele vai voltar para o ponto em que estava. E a providência divina é tão grande que até as experiências perturbadas que voluntariamente ele escolheu vão ser úteis no processo de auxílio ao próximo.
Então, quando nós olhamos para trás das nossas múltiplas vivências pela Terra, vamos constatar que hoje estamos, com certeza absoluta, em um momento muito favorável do nosso progresso. E só por isso nós já somos vitoriosos. Falta muito? Com certeza. Mas a gente tem que, nos momentos estratégicos, né, de uma maratona, é interessante isso, né? Quem pratica algum esporte que envolve, né, longos percursos, seja caminhada, maratona, natação, travessia aquática, qualquer um deles. Ou quem assiste Fórmula 1, os pilotos têm sempre, né, os atletas, têm sempre em mente o que falta cumprir, mas também consideram que já foi percorrido. Isso nos dá alento, nos dá forças. E nós precisamos disso. Para que nessa combinação de termos confiança em Deus, confiança naquelas pessoas ao nosso redor, que são nossos parceiros no processo evolutivo, e confiança em nós mesmos, nós vamos avançar o que for possível para o dia de hoje. E amanhã? Amanhã é outro dia. A gente não consegue manipular o amanhã. Isso é um fato. Não conseguimos. Quantas vezes, né, somos surpreendidos por desencarnações abruptas, absolutamente inesperadas. A pessoa estava bem de manhã, de tarde voltou ao mundo espiritual. Não foi nem o dia seguinte. E isso é algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Não controlamos. A gente não controla o funcionamento cerebral, a gente não controla o funcionamento dos nossos órgãos internos. Estamos em todos os momentos por conta da providência divina. Aceitar isso, além de ser uma constatação muito evidente, é uma libertação, porque tira das minhas costas um fardo enorme. Tira dos meus ombros essa ilusão que eu tenho que resolver tudo. Não. Eu tenho que fazer a minha parte. E quem está no comando? Deus. Mas então, como nós vamos ajustar, né, essa convicção da providência divina com as nossas obrigações? Também está no Evangelho. É um item que se chama exatamente o dever. É muito interessante este item, né? Porque o dever é o nosso compromisso do dia de hoje. É com isso que nós temos que nos ocupar. Eu não tenho que me angustiar pelo amanhã. Amanhã eu não sei se eu estarei reencarnado. Não sei. Mas eu devo seguir o exemplo dos pássaros, né? Que saem logo cedo em busca das suas atribuições naturais, dos seus deveres. Então, eu tenho que hoje atender ao meu dever. Como saber o que é o nosso dever? É quando Allan Kardec pergunta, né, aos espíritos superiores, né, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, o dever é aquilo que a nossa consciência estabelece para fazermos no dia de hoje. E Paulo, em uma das suas epístolas, coloca isso, que tudo que nós fazemos, que nós devemos fazer como se fosse para Deus e não para os homens. Tudo. E é interessante ver que quem atende isso está cumprindo a lei de Deus. É a pessoa que tem fé, a pessoa que tem serenidade. Por quê? A pessoa vai varrer uma calçada. Uma coisa simples que todos nós podemos nos habilitar a fazer. A pessoa faz aquilo não com má vontade, para se livrar logo, jogando as folhas em frente à casa do vizinho, né, de maneira deselegante. A pessoa varre aquilo com capricho, com atenção. Ela se concentra em fazer aquilo.
pessoa vai exercer o trabalho dela, seja qual for. Se for um trabalho exercido no lar, ou no ambiente profissional, seja uma professora, um pedreiro, um médico, um engenheiro, um varredor de rua, um lixeiro, qualquer tarefa. Se nós fizermos aquilo com a nossa melhor dedicação, com o nosso melhor empenho, se eu sou um estudante, qualquer que seja a tarefa que me é apresentada, eu farei com amor, farei com dedicação. E no Evangelho está lá que o atendimento ao dever é um comprometimento para com a vida, porque a maior parte dos nossos deveres não tem plateia. Particularmente, os serviços domésticos, da casa. Talvez seja uma das maiores demonstrações de comprometimento para com a proposta divina. Porque o serviço doméstico é infinito, não tem público, e a única coisa que aparece é o que você não fez. Aquilo que você deixou de fazer, todo mundo repara. E o que você fez, entre aspas, parece que foi só obrigação. Quem fizer tarefas domésticas pensando nas pessoas ao redor, talvez tenha uma frustração muito grande. Agora, quem fizer atendendo o dever, sabendo que tudo que a gente faz é para contribuir com o processo evolutivo, para com Deus, essa pessoa fica em paz. É essa pessoa que faz diferença. Como o Divaldo Franco conta, a família é muito grande do Divaldo, 13 irmãos, mas ele dizia que todos os filhos sabiam quando era a mãe que tinha passado a roupa. O Divaldo contava, que quando ele abria a gaveta e pegava uma camisa dobrada, ele via o capricho e dizia, foi a mãe que passou. Quando eles iam almoçar e tinha o arroz, a coisa mais simples, quando dá certo, Quem já queimou um arroz aqui sabe que nem é tão simples assim quanto parece. Mas uma coisa simples como é o arroz. Quando a pessoa faz aquilo com amor, faz diferença. E veja que o tempo é praticamente o mesmo. Para passar uma roupa, fazer um arroz, varrer uma calçada. E eu estou pegando só exemplos simples aqui. Que todos nós, de uma forma ou de outra, estamos envolvidos. Esse é o dever. Quem atende ao dever de cada dia é porque está com a sua mente conectada ao presente. Então, a nossa professora de yoga sempre dizia, sintam a presença de cada um. Esteja presente nesse momento. E no começo tinha muita dificuldade, mas como assim sentir a minha presença? Eu estou aqui. Eu estou aqui comigo mesmo, E bem lentamente eu fui percebendo o que ela queria dizer. Que era para que nós tivéssemos atenção àquilo que nos demanda no momento. Porque, em geral, o que mais nós fazemos é, mecanicamente eu executo uma função com o pensamento lá na frente. Perco o momento presente por um que talvez nem aconteça. Mas qual que é a importância disso? A importância disso é que se nós descuidamos, se nós nos angustiamos, nos inquietamos pelo amanhã, nós não estaremos atendendo ao dever que a nossa consciência estabelece, que é a lei de Deus, que é nós cuidarmos daquilo que está ao nosso alcance neste momento. Isso traduz confiança de que Deus está provendo amanhã. Isso traduz confiança em si próprio. De que hoje o que eu posso fazer é isso. E amanhã? Amanhã eu poderia fazer o que Deus estabeleceu para mim. Isso nos dá muito alento também diante das nossas falhas. Porque nós vamos errar. Ponto.
Simples assim. Nossa, mas você está rogando praga? Não. É uma realidade. Ainda não somos espíritos perfeitos. Um dia seremos. Como Jesus. Nós ainda não somos. Então nós vamos errar. A diferença é que se nós aprendermos a ter confiança em Deus, a ter fé na proteção divina, se nós aprendermos a confiar nas pessoas ao nosso redor, se nós aprendermos a ter autoestima, fé na minha possibilidade, ainda que eu tropece e que eu caia, eu sei que eu sou capaz de, com o amparo de Deus, me reerguer e retomar a jornada. Isso é muito importante, porque quando nós nos angustiamos demais pelo futuro e ficamos com essa ilusão de que nós controlamos tudo, quando nós caímos, advém uma insegurança muito grande. Porque eu não venho trabalhando a minha fortaleza interior. E aí eu me vejo em queda. E aí vem uma insegurança enorme, vem o medo de errar mais, de não conseguir. E o medo é paralisante. Nas obras de André Luiz, por mais de uma vez, ele coloca: no plano espiritual existem cursos de superação do medo. Porque o medo paralisa. A pessoa deixa de viver, deixa de se relacionar, deixa de construir vínculos afetivos sadios pelo medo. Então, como é que nós temos que lidar com isso? Nos fortalecermos a cada dia com essa confiança em Deus, nos seres que nos rodeiam, a confiança que temos que ter em nós, fazendo o nosso compromisso diário da melhor maneira possível. Se eu sou estudante, se eu sou varredor de rua, se eu tenho algum órgão administrativo, o melhor que eu puder, sabendo que vou errar mesmo. Aliás, os erros que nós praticamos com vontade de acertar, talvez nem deveriam se chamar erros. Deveriam se chamar alternativas testadas. Essa palavra erro, para nós, tem um contexto muito pejorativo, né? Nós tendemos a nos diminuir quando falei eu errei. Quando deveríamos colocar, né, como grandes cientistas do passado, que tentaram centenas de vezes algumas propostas e as pessoas os menosprezavam, e eles, muito lúcidos e inteligentes, diziam: não foi um erro. Isso foi uma alternativa que me pareceu válida e eu investiguei e constatei que não é interessante. Não preciso repeti-la. E está certo. Então, ao longo dos nossos dias, também temos que aprender a deixar para o amanhã aquelas situações que nós ainda temos maiores dificuldades. Sabendo que é um processo contínuo, gradativo de superação, de aprendizado. E se estivermos atendendo a esse dever diário, que é a nossa própria evolução, nós sempre aprenderemos com os nossos erros ou com as alternativas que não deram certo, que não se mostraram as melhores. O que realmente nos causa, né, uma compulsão perante a nossa proposta de evoluir são os erros conscientes. Esses talvez deveriam ser chamados de erros mesmo. Quais são? Eu sei que devo evitar uma situação e mesmo assim, por ainda possuir vínculos vibratórios, fluídicos com aquele cenário, eu repito aquela atitude sabidamente equivocada. Isso sim é um erro, né? E mesmo nessas situações, pessoal, tudo bem. Tudo bem em qual sentido?
se nós ainda repetimos um padrão de comportamento, é porque aquilo faz parte de nós neste momento. Mas nós queremos evoluir. Então não é um tudo bem de acomodação, aquela síndrome da música de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, né? Não é nesse cenário que eu quero dizer. É no cenário de encararmos com realidade a situação. Sim, eu repeti esse erro porque eu ainda sou assim. Essa é a minha condição atual. Mas a minha proposta é verdadeira, eu quero ser uma pessoa melhor. O que eu posso aprender com esse tropeção que eu dei? Hoje eu posso aprender isso. Então tá bom. Então hoje essa lição aprendida, e o amanhã? O amanhã cuidará de si. E eu vou me empenhar para levar essa lição para amanhã. Meus amigos, então para nós finalizarmos, vamos fortalecer em nós essa fé em Deus, que está no comando de tudo. Fortalecer a fé na nossa capacidade de aprender, de evoluir, de construirmos a nossa história com alternativas que vão se mostrar favoráveis e com alternativas que vão se mostrar desfavoráveis. Nós vamos evitar esta inquietação pelo dia de amanhã. Prudência, sim. Atenção, cuidado. Mas pensemos em Jesus quando ele fala: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Porque essa inquietação, essa angústia nos fragiliza para o dia de hoje. E o dia de hoje é a única coisa que nós temos. Então vamos pensar mais no hoje, em atender ao dever estabelecido para hoje. E o amanhã? O amanhã cuidará de si. Muito obrigado.